Turma, boa noite. Estamos voltando depois de um período de férias, de recesso. Estamos voltando com a live Papo com Tilé, o programa que foi sucesso no rádio, agora em lives aqui no Instagram, @AntônioTilemon. No ano de 2020, nós tivemos 130 lives. Começamos no dia 5 de maio, com a nutricionista Marcele Luz, né? Chegamos a 130. Hoje é a live de número 131, retornando então as nossas lives para o nosso canal do YouTube. Papo com Tilé é um programa descontraído, sempre trazendo alguém que vira notícia, né, para a gente conversar aqui. E eu quero até fazer uma coisa que eu não fazia antes. Eu vou antecipar aqui, enquanto as pessoas estão entrando aí, vou antecipar aqui as lives desta semana, pelo menos. Na próxima quarta-feira, nós faremos 2 lives. Uma será às 4 da tarde. Preste bem atenção, viu, torcedor? Uma das lives nossas será às 4 da tarde, porque na Turquia estão 6 horas a mais. Então, 6 horas a mais. Se eu fosse começar a live às 7 da noite, Flávio, ex-volante do Bahia, tem que ficar acordado até 1, 2 horas da manhã para fazer a live comigo. Então, como ele está 6 horas na nossa frente, eu vou fazer a live com ele às 4 da tarde, que lá vai ser, no caso, 10 da noite, né? Para que ele possa fazer a live e depois dormir, ele como um excelente profissional que é. E também às 19 horas serão 2 lives quarta-feira. Às 19 horas, o querido amigo Raimundo Viana, o vovô Mundico, que é assim, um nome de muito carinho com a torcida do Vitória, o melhor presidente que teve no Vitória nos últimos 10 anos, né? Foi quem realmente deu uma noção melhor ao Vitória nos últimos 10 anos. E na sexta-feira, eu vou conversar com o Ivanzinho. Eu não sei se minha querida Rubina, que conhece tudo da história do Bahia, se lembra de Ivanzinho. Ivanzinho jogou no Bahia, salvo engano, na década de 80. Ou um pouco mais atrás. Um pouco mais atrás. Eu vou, na live de quarta-feira, eu prometo trazer detalhes. Mas vamos começar com Rubina Merilha, minha querida amiga, hoje minha convidada aqui na live Papo com Tilé. Virou polêmica, porque Rubina tem feito uns áudios e colocado os vídeos também no Instagram dela, e eu passei a replicar no meu, né? Para ver se a gente conseguia dar um alcance. Eu estou com 12, não sei quantos Rubina tem, eu estou com 12 mil seguidores praticamente. Então, quando a gente coloca assim, e foram de uma repercussão incrível. Todos os seus vídeos e áudios, Rubina, que eu coloquei no ar, o que deu menos deu 2 mil visualizações. E o que deu menos deu 400 comentários. Então, foi uma repercussão muito grande, né? Inclusive, tem umas pessoas que são assim, gostam de criar cara, porque ela tem um Instagram fake. Que Instagram fake? Coisa nenhuma. Olha ela aí, a imagem dela aí, minha gente. Pelo amor de Deus, não é de fake. Que piada. Não, sabe o que é, Tilé? Boa O noite, pessoal acha que o que eu falo é porque tem alguém por trás de mim que está me dizendo essas coisas. Uhum. Meu bem, eu queria lhe dizer uma coisa. Isso aqui, ó, é turbante. Mas dentro do turbante tem cérebro, meu bem. Caso você não saiba, mulher pensa, mulher fala, mulher raciocina e mulher tem autenticidade. Eu não preciso ter ninguém atrás de mim, muito menos um homem, para estar me dizendo o que eu devo pensar, dizer ou fazer qualquer coisa. Beijo para você se não gosta de me ouvir. Mas sou eu mesmo, Rubina e carne e osso. Muito bem. Rubina, vamos começar lá de trás. Me conte aí como é que nasceu, para a gente chegar nos assuntos atuais. Como é que nasceu esse seu amor pelo Bahia? Quando foi que você se descobriu torcedora do Bahia? Está começando light, né? Eu sou filha de uma mãe tricolor e de um pai rubro-negro. Então, a gente era daquela época que ainda existia a civilização, que você poderia ir para o estádio, sendo torcedor do Bahia, torcedor do Vitória, e conviver lado a lado juntos. Então, meu pai, como rubro-negro, levava minha mãe e me levava para o estádio. A gente via Bahia, a gente via Vitória, e minha mãe tinha loucura por um jogador chamado Emo. E eu terminei me apaixonando por Emo, e o futebol de Emo me fez amar o Bahia. E aí foi uma paixão que não foi efêmera, porque paixão por futebol, Tilé, é aquela que não é efêmera, né? A gente se apaixona 1000 vezes, mas pelo clube do futebol, essa é pela vida eterna. Então, sou aqui, Bahia doente. Você sempre morou na ilha, Rubina? Não, eu nasci em Salvador, morei em Salvador. E aí, como eu sempre fui ativista da causa animal, começou a aumentar o número de animais e não tinha mais espaço para mim em Salvador.
Então eu tive que descer aqui para a ilha. Como já não tem mais espaço aqui para mim na ilha, possivelmente eu tenha que descer para o interior. Essa é a minha vida. É. Mas daqui, ó, da ilha, eu acompanho Bahia, viu? Atravesso o ferryboat. Você sempre está atravessando o ferryboat, alguém vê o Bahia jogar, né? Claro, atravesso, pego, Bahia é uma galera, a gente pega o ferry, volta, tudo certinho. 10, 11 horas da noite a gente está chegando aqui. Mas para gritar, bora Bahia, a gente vai. Onde o Bahia for. Olha, você falou uma coisa aí, eu gosto de fazer minhas lives assim, de forma muito descontraída, viu, Rubina? Eu não tenho uma pergunta escrita aqui, tudo vai sair da minha cabeça na hora. Eu não faço... vamos falar de polêmica. Se não for de polêmica, não tem graça. Tá tudo aqui, pode ficar tranquilo, tá tudo aqui. Mas, assim, eu não tenho nenhuma coisa programada, sabe? E eu queria fazer esse comentário aqui agora, porque foi uma coisa que você falou aí agora, da sua paixão pelos animais e tal, que tirou você de Salvador para ir para a ilha, e daí para a ilha para você estar pensando em ir para a cidade do interior. Você quantos animais em casa? São 60 cães ou 60 gatos? Como é, Rubina? Para vocês verem quem é essa mulher. Quem é essa mulher? Gatos resgatados, tem mais de 100. E cachorro resgatado, mais de 100. E cachorro resgatado de maus tratos, de estupro, de violência, a gente tem mais de 60 na atualidade. Por isso que eu não pude estar lá em casa, meu povo, porque se eu estivesse lá, vocês iam ouvir miado, vocês iam ouvir latido. Tem uma até que está aqui junto de mim, mas eu tive que vir aqui para a rua. E na rua, aqui é cheio de câmera. Você não pode estar sem máscara, senão toma multa. Aí eu vim aqui para poder conversar com vocês. Entendi. Você está numa portaria de condomínio, digamos assim, né? Não estou, não, Tilé. Portaria é lá na frente. E aí passa carro, passa moto. Aqueles homens que parece que tem pênis pequeno, e aí eles compensam com a zoada na moto. Não, só pode ser, né? Então, para não atrapalhar, eu vim aqui, eu estou perto da praia. Eu não sei se vocês conseguem ouvir o som do mar. Mar, vento, uma delícia. Estou aqui, tá. a praia. Muito bem. Dada essa explicação, gente, que se ela ficasse em casa, um cão ou um gato, ouvindo a voz dela, iria latir ou iria miar. Imagine 100 e 60, 100 de uma espécie e 60 de outra. A gente não ia entender nada que Rubina estivesse falando. Bom, mas agora vamos entrar nas polêmicas, então. Né? Isso foi uma espécie de pré-apresentação, para quem não lhe conhece, que eu fico indignado quando vejo certos comentários de alguém que não conhece a pessoa, né? Porque isso é fake, né? Alguém que não conhece a pessoa e se julga no direito de entrar no Instagram dos outros, como foi o caso de um cidadão aí, que eu não estou citando o nome, né? Para entrar no meu e dizer por que você está entrevistando o Rubina. Olha, meu Deus do céu, a live pertence a mim. Eu entrevisto quem eu quiser. Quando eu era na Rádio Metrópole, nem Chico Quete se metia. Eu sempre tive muita liberdade lá. Imagina aqui agora é uma coisa que é minha. Né? Possivelmente, porque o que eu falo ele não gosta, né? Eu nunca comuniquei uma pauta minha, Chico Quete, nunca comuniquei uma pauta minha, doutor Mário, nunca comuniquei uma pauta minha, meu amigo e irmão Edson Marinho, que era o chefe da equipe de esportes. Nunca. Ninguém nunca me perguntou isso, porque sabe, modéstia à parte, da minha responsabilidade profissional, né? Que não traria uma pauta que fosse uma coisa que fosse prejudicar o nome da Rádio Metrópole, algo desse sentido, o nome dos campeões da bola. Né? Então, dito isso, vamos entrar nas polêmicas. E essas polêmicas, salvo engano, pelo menos a que eu comecei a acompanhar, foi a partir daquele episódio do Índio Ramírez, né? No jogo Bahia e Flamengo, no Rio de Janeiro. Pelo menos foi a primeira que eu ouvi, assim, e foi a partir dessa daí que eu comecei a publicar no meu Instagram também os áudios e vídeos de Rubina. Aquele jogo Bahia e Flamengo no Rio, que o Gerson, depois do jogo, foi para as câmeras de televisão e dizendo que que o Índio Ramírez do Bahia, tinha o xingado de preto, de negro, alguma coisa nesse sentido. Né? E aí a polêmica começou. E essa polêmica não terminou ainda, porque o STJD hoje convocou Ramírez do Bahia, convocou o Gerson do Flamengo para serem ouvidos no próximo dia 3, lá no STJD, a respeito do assunto. O fato é que não apareceu nada que comprovasse seu negro, seu preto, nada. Não há nenhuma imagem nesse sentido. E o presidente do Bahia sai, antes mesmo do jogo, o jogo tinha acabado de terminar, dizendo que ligou para Gerson para dizer que aquilo era um absurdo, que não sei o que e tal, desprestigiando o seu jogador, né, o Índio Ramírez, que disse a todos os instantes, disse que ele não tinha dito nada disso. E aí sim, Robinho, aí se começou a polêmica das suas declarações.
Como é que você viu esse episódio envolvendo o Índio Ramírez? Tilemon, veja bem, o projeto Ramírez, onde o Bahia perdeu o foco, totalmente o foco do futebol. O caso Índio Ramírez é o caso mais emblemático. Esses dias já estavam me perguntando como é que você pode resumir a gestão de Guilherme Belitani. Para a gente resumir a gestão de Belitani, a gente precisa entender como é que Belitani foi se parar na presidência do Bahia. E é isso, os bastidores, que eles não contam para a torcida. O Bahia, minha gente, é um clube de massa. E como todo clube de massa, ele é usado politicamente. Foi por Osório, foi por Paulo Maracajá e seus laranjas, foi pela turma dos Guimarães. Além de ser um grupo político, ele é um grupo heterogêneo. Você tem gente de direita, de esquerda, homem, mulher, homofóbico, homossexual, tudo. Esses grupos, eles se dividem no Bahia através de pequenos grupos. Chilé sabe disso melhor do que eu. Nós temos o Simplesmente Bahia, que é aquela elite rica, financeira, de tricolores baianos. Nós temos o pessoal da ABL, né, ABL, Chilé? Não, a BL é antiga, era de Emanuel Vieira que saiu. Antiga BL, isso, de Emanuel Vieira, de Jorge virou, Maia. A gente tinha o Avante, a gente tinha vários grupos que se desfizeram e outros se fizeram. O que é que eles têm em comum? Uns são a turma do Amém, da piruagem, e outros são a turma da oposição. O pessoal da ABL é o pessoal mais... Eita, que houve? Parou? Travou, mas volta já. Pode falar, pelo menos o seu som tá bom. É o pessoal mais combativo, que é aquele pessoal de EV, é o pessoal de Jorge Maia, e foi o pessoal que realmente bateu de frente para tirar os Guimarães. Claro que com eles veio uma turma como a RT, que é a Revolução Tricolor, e uma turma de gente que pongou nisso aí. Enfim, tiramos aquela galera que considerávamos maldita. Esses grupos conseguiram tirar os Guimarães e vamos para a eleição. Nessa eleição, nós tínhamos praticamente 2 concorrentes básicos. Estávamos lá na eleição, onde até um determinado momento um candidato estava praticamente eleito. 10 minutos depois, esse candidato não estava mais eleito e tomamos como surpresa a notícia de que Marcelo Santana era o novo presidente do Bahia, Marcelo Santana da RT. Ficamos todos surpresos. O que é que diferenciou? O que é que aconteceu nesse episódio? Não sei. O que eu sei é que entrou um camarada com um tablet debaixo do braço e daí mudou a eleição. Você pode falar disso, né, Tilé? Melhor do que eu, de qualquer outra pessoa. Estou dizendo que houve roubo na eleição? Não. Estou dizendo que houve fraude? Não. Mas eu estou dizendo que foi estranho? Foi. E isso foi abafado em nome até da própria democracia do Bahia, para que a gente não prejudicasse a nossa democracia. Beleza. Marcelo Santana, o desconhecido Marcelo Santana, entra na presidência junto com Pedro Henriques. Marcelo Santana, apesar de ser desconhecido, ele não era um desconhecedor do futebol. De qualquer sorte, ele fez uma gestão que, bem ou mal, agradou a boa parte da torcida. E aí, a pergunta que a gente faz é, termina o mandato de Marcelo Santana. A reeleição era óbvia, ou não? Todo mundo esperava, esse cara vai ser candidato à reeleição. Não foi. Oi. Vamos tentar restabelecer. Espero que sim, né? As 2 mãos aqui, não estou nem mexendo. É Marcelo Santana que não quer que eu fale, né? Mas eu vou falar, Marcelo Santana. Você fez uma boa eleição, você fez uma boa candidatura, você foi aprovado pela maioria da nação tricolor e, de repente, quando terminou o seu mandato, todo mundo esperava o quê? Marcelo Santana será candidato à reeleição. Não foi. Isso seria mais do que natural, né? Seria mais do que natural. Claro, alega ele para motivos pessoais, andava chorando pelo banheiro, etc. e tal. Muito bem, vamos fingir que acreditamos nisso. Bom, se ele não é o candidato, o vice dele deveria ser. Exato. Pedro Henrique também não foi. Quem foi? Guilherme Belitani. Saiu de onde? Do mundo do futebol? Ninguém sabe. Era alguém que estava na gestão de Neto
fazendo uma boa gestão, e de repente foi colocado pelo Simplesmente Bahia, aí eles de novo, para estar na presidência do Bahia. Possivelmente pleiteando alguma candidatura, algum cargo no executivo. Então, quando Belitani entrou, Belitani não conhecia do futebol, ou melhor, não conhece, não é do mundo do futebol, ele está ali com uma função clara, que você que não é idiota, não joga sorvete na testa, sabe muito bem qual é. O que é que eles esperavam? Eles se baseavam em Serri, que de qualquer forma conseguiu ajeitar o futebol na gestão de Marcelo Santana. Trouxe Zé Rafael, trouxe René Júnior, trouxe uma série de jogadores a preço baixo. Então eles tinham Serri, o resto era o marketing e a imagem pessoal. Só que não se pode contar com aquilo no monossílabo tônico da galinha, né? Houve alguém, um clube, que ofereceu um preço muito maior a Serri e Serri caiu fora. O que é que a gente tem? 3 homens que não sabem absolutamente nada do futebol. Nós temos Guilherme Belitani, nós temos o seu vice e nós temos o mentor de todos eles, que se chama Sidônio, que poucos falam, mas eu não tenho medo de chegar, abrir a voz e dizer. São eles que comandam o Bahia. O que é que os 3 entendem de futebol? Nada. De política, tudo. É isso. Então, Tilé, é pataquada acima de pataquada. É só marketing, não é ação afirmativa, não. É marketing. Por que eu digo que não é ação afirmativa? Ramírez foi humilhado enquanto estrangeiro. Cadê a providência do Bahia? Nenhuma. As meninas agora do futebol também foram humilhadas pelo presidente do Botafogo. Cadê a ação afirmativa do Bahia? Calada. Então, quando você só se comunica para estar recebendo aplauso, amigo, você está preocupado apenas com a sua imagem e não com a imagem do clube. Você é marketing, você não é ação afirmativa. O que está aí é isso. O que é que nos resta, Tilé? Oremos. Oremos, porque a coisa está feia, o barco está à deriva e os comandantes não entendem nada de navegação. É isso aí. Voltando ao ponto de partida, que você ainda não entrou em detalhes com relação ao problema de Índio Ramírez, né? Aquele problema que nós começamos a dialogar sobre isso, você discorreu de uma forma muito... a sua opinião, né? Filé, o caso Ramírez foi uma pataquada. Eu nunca vi tanta palhaçada jurídica como eu vi no caso Ramírez. Peraí. O árbitro coloca na súmula. Não ouviu nenhum tipo de ofensa. Ponto. Nenhum jogador do Flamengo se pronunciou dizendo que ouviu injúria racial. Ou seja, não tem testemunha. Está lá tudo filmado. Ninguém pegou nenhuma imagem. Estádio vazio e ninguém pegou áudio. Ele é culpado do quê? Do quê? Isso, Tilemon, é um direito básico dos direitos humanos. Todo cidadão é inocente até que você prove o contrário. Não. Nosso presidente, totalmente despreparado, se arvorou a tomar defesa do que ele considerava injustiçado e terminou cometendo uma baita injustiça. E levou a torcida boa parte com ele. Eu não podia ficar calada com isso, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Inclusive, alguns membros do Vitória, que jogaram no Vitória, vieram no meu privado agradecer diante do massacre que estavam fazendo com o índio e que eu tomei a defesa. De forma alguma que eu ia ficar calada com uma coisa dessa. Não. Ele errou e errou feio. E lhe digo mais. Conversando com algumas pessoas do sul do Brasil, o processo do Flamengo continua. E sabe quais são as provas do Flamengo? Todas as frases que Belitani saiu dando. Que beleza, hein? Ou seja, o nosso presidente praticamente está sendo advogado do clube alheio. Que ponto nós chegamos? E o interessante é que ele é advogado. Inclusive é dono de uma faculdade de curso de Direito. Você leu a cláusula? Dessa, né? É um negócio impressionante. Tilé, quando eu peguei a cláusula para ler, quando eles botam lá Carta à Sociedade, eu botei a mão na cabeça. Uma das frases está lá, leia.
O racismo existe no Brasil inteiro, inclusive no Bahia. Peraí, meu filho, como é que você é acusado injustamente e você faz uma nota dessa? Tinha que ser o contrário. Você tinha que estar dando murro pela mesa, nos respeitem, nós não somos racistas, coisa nenhuma, o clube é cheio de ação afirmativa, o clube fez isso, o clube fez aquilo, baseado em que vocês estão nos chamando de racistas? Não. Botou lá uma cláusula, uma nota, realmente somos racistas e daqui para frente vamos tomar cuidado. Jogador para entrar e jogar no Bahia tem que assinar essa cláusula, que não é racista, não é homofóbico, blá, blá, blá. Foram conversar com entidades. Estou eu pensando que a entidade é tranca-rua, pelo número de gols que a gente toma. Mas não, foi conversar com a entidade afro, com a entidade fulano de tal. Aí, meu filho, aí é caixão e vela, e aí é você querer se aparecer e jogar a imagem do clube no lixo. Se você chegar fora da Bahia, conversar com qualquer pessoa, vai lhe dizer que o Bahia é um clube que abraça racistas. É a imagem que nós ficamos lá fora. Ou seja, o tiro saiu pela culatra. Ele não agradou lá, porque ele incorpora índio, e ele não agrada a gente aqui, porque a imagem do Bahia continua suja. É isso que o presidente fez. Como é que você pode se calar com isso? Não dá. Eu ainda acredito numa absolvição do Índio Ramírez, porque, na verdade, não vai se achar prova alguma, né? Com 800 câmeras, 300 câmeras, seja lá quantas câmeras que a Rede Globo coloca nos jogos de futebol, não tem uma câmera que pegue nada, né? Na Chile está escrito. Quando eu vi você saiu em defesa, eu publiquei aquele seu vídeo áudio sobre o Índio Ramírez, que eu também pensei da mesma forma. Eu digo, não é possível, é um absurdo, não apareceu nada contra o rapaz. Qualquer pessoa de bom senso pensa aquilo. Ele foi injusto, ele desmereceu o Bahia e ele desmereceu o nosso patrimônio. Olha a fala de Mano Menezes. Enquanto não aparecer prova, eu fico com a palavra do meu atleta. Isso aí prova um camarada que conhece futebol, que vive de futebol e outro que é amador. Simplesmente um amador. Eu particularmente acho que não vai dar em nada por causa disso, sabe, nesse processo, mas que realmente o nome do Bahia ficou manchado, ficou. Porque Gerson ficou sendo carregado por toda a imprensa brasileira, sem que nada tivesse aparecido para provar o que ele falou. Gerson e o Flamengo. Chile, o Flamengo usou prova falsa. Aqueles laudos que eles pegaram de um grupo de surdos, os surdos foram ao vivo e a cores e disseram: não temos nenhuma responsabilidade nisso. Essa prova aqui não fomos nós que fizemos. Eu peguei aquilo ali, eu mandei para Guilherme Belitani e eu mandei para a delegada que está questionando eles. Mandei para os dois, porque isso é prova falsa. Você fraudar a prova contra alguém é crime. Que providência foi tomada? Nenhum. Belitani tinha toda a oportunidade de fechar o caixão do Flamengo, mostrar a desonestidade do clube, mostrar como a gente estava sendo perseguido e injustiçado. Ele não fez. Muito pelo contrário. Ele continuou endossando que ele acha que Gerson realmente ouviu aquilo. E o Flamengo está pegando isso e jogando contra a gente. E hoje ele saiu com uma declaração fantástica, não sei se você já tomou conhecimento. Que ele está horrorizado com o número de ofensas que acontecem dentro de um jogo de futebol, que ele assistiu hoje por mais de 1 hora, o tape de Bahia e Flamengo, para ver se conseguia achar alguma coisa, já se preparando naturalmente para a defesa que ele vai ter que levar, ele vai ser chamado. Adilé, desisto. Não desisto dessa imagem. Não desista, desisto. Não. Poxa. Sua voz está muito boa. Vamos levar mais uns 3 minutinhos. Então bora na voz dele. Tenta de novo depois que se não voltar. Não, essa declaração de Belitani aí, que ele nunca viu tanta ofensa na partida de futebol, mostra toda aquela introdução que eu fiz do início. Ele caiu de paraquedas no mundo do futebol. Ele está no lugar errado como homem errado. Ele não é do mundo do futebol, ele é do mundo político. Quem é que nunca ouviu ofensa dentro de campo, dentro de estádio? Só quem nunca frequentou. É o caso de Guilherme Belitani. E, infelizmente, é esse presidente que a gente tem. E não se engane, o vice-presidente é do mesmo patamar. E o Sidônio
que está em conluio com os dois, também nenhum dos três entende nada de futebol. É por isso que a gente está assim. Pode se preparar, vai ter aí um bocado de declaração absurda. Aquela, então, de que futebol não era um fim em si mesmo, aquela, para mim, foi a treva. A treva. Um companheiro, ele entrou no meu privado, ele disse: Rubina, eu tive uma reunião com Belitani, foram quase 2 horas de reunião. Em nenhum momento o tema futebol foi discutido. Daí você tira. E aí, Tile, você me permite até eu falar de futebol, porque o Conselho Deliberativo do Bahia entrou e eu estou vendo muito aplauso, as medidas e a inclusão do clube. Poxa, um antigo conselheiro chegou para mim e fez uma denúncia perigosa. A receita bruta do Bahia, em 2019, foi cerca de 189 milhões. O limite de prejuízo nosso está acima dos 37 milhões. Aí você vai perguntar, e daí? E daí que o seguinte, segundo o estatuto, formar déficit, prejuízo acima de 20%, leva à destituição do presidente. Nós já estamos acima desses 20%. Cadê o Conselho Deliberativo? Cadê? Não adianta a pessoa estar tirando foto, botando em rede social, sou mulher, sou conselheira. Sou isso, sou conselheiro, meu amor. Ser conselheiro não é status. Ser conselheiro é para isso aqui. Ser conselheiro não é para ação afirmativa, luta de classe. Não, peraí, você está confundindo as coisas. Ser conselheiro é para investigar isso aqui. E aí, conselho, vai continuar calado? Vai continuar na blindagem? Ou vai chamar o presidente para se explicar com relação a isso? Vamos ferir o estatuto? É uma pergunta aí que eu deixo ao conselho, que eu tomei conhecimento disso hoje e fiquei estarrecida. Inclusive, me disseram que o 13º salário dos funcionários do Bahia está em atraso. Isso foi noticiado hoje, não foi pago o 13º. O site Bahia Notícias foi quem divulgou essa informação, né, e que causou uma repercussão enorme. Porque é o seguinte, o Bahia passa uma imagem de que a administração do Bahia é uma coisa assim de primeiríssimo mundo, né? É uma coisa, digamos assim, das grandes empresas americanas, das grandes empresas europeias, tá? E está se constatando que não é bem assim. Se você quiser, digamos assim, sair um pouco em defesa deles, a pandemia realmente ajudou a chegar a essa situação, né? O futebol está há mais de 8 meses sem um torcedor no estádio, sem público nos estádios. Então, isso prejudicou, de uma certa forma, uma das maneiras de se arrecadar uma bilheteria, né? Então, mas realmente todos... Mas ele precisa se explicar. Foi a pandemia? Atingiu a todos, né? O que, sim, Chile, mas ele precisa se explicar. Ele precisa dizer o porquê desse déficit. O Conselho tem a obrigação de cobrar isso. Hoje eu peguei uma nota do MUBI, né? Movimento... Esse aí não estou me lembrando bem. O MUBI é o do também não, o MUBI. Aí tinha lá uma nota muito bonita, com a foto de Gilberto Gil, com fotos de gente inclusiva. O MUBI está de olho na inclusão do clube. Ô, MUBI, eu não quero saber se Gilberto Gil está na camisa, se Gilberto Fio, se fulano, Beltrano, Cicrano, eu não quero saber disso, não. Eu quero saber disso aqui. A gente está com as contas no vermelho, nós estamos com funcionários falando que estão sem o 13º, e eu não quero saber se Gilberto Gil ou fulano de tal está sendo homenageado, se índio está entrando dentro de Gramado para demarcação de terra. Eu não sou uma ONG, filho, eu sou um futebol. E o futebol, financeiramente, está no vermelho, Tilé. Cadê o conselho para cobrar isso? Aqui houve uma colocação aqui agora, Rubina, do ex-conselheiro que terminou o mandato dele em 31 de dezembro, um dos mais atuantes, chamado Sérgio Ricardo Miranda Papão. Sim. Papão colocou aqui, Papão até colocou agora, o MUBI virou a casaca, agora é a situação. Sim, mas Papão colocou aqui que de janeiro a março, ou seja, antes da pandemia, o Bahia já devia 27 milhões de reais. Né? Porque você já deu um número mais alto aí, você estava falando de 30 e poucos milhões.
Ele colocou, ele era um conselheiro muito atuante. Hoje não é mais porque já venceu os 2 mandatos dele, então ele não podia sair candidato à reeleição de novo. Mas ele colocou aqui que antes da pandemia já era 27 milhões do prejuízo, Robina. Ou seja, agora é muito pior. Com Muito certeza. pior. E isso, o estatuto é claro. O presidente pode ser destituído. Conselho Deliberativo do Bahia, como é que vai ser? Vão se calar ou vão cobrar pelo menos uma explicação do presidente sobre isso? De piruagem, amor, a gente já basta Diário Oficial ou o Partido do Bahia, aquele lá, Carta Branca, aquele programa lá. Vocês não foram eleitos para isso. Nós queremos ação. Então, agora, eu confesso a você que eu fui candidato a presidente, perdi, nunca fui candidato a conselho, porque eu não podia ser candidato a conselheiro, quem era candidato a presidente, claro, né? Não podia ser a mesma candidatura em duas situações. Você sabe que Marcelo Mas, Santana podia ser candidato e foi. Ele não era sócio pagante. aliás, ele mesmo declarou isso. Ele mesmo declarou isso. No Twitter, né? No Twitter, papão, tá? Tudo pode quando nos convém. Emanuel Vieira pimentou isso e tem essa tela printada até hoje. Ele dizendo que não era sócio. Tem a foto do camarada entrando na sala de votação. Está tudo registrado pelas dependências da Fonte Nova. Exatamente. E daí que mudou o resultado da eleição. Coisas que a torcida precisa saber e que não sabe. É ver que tem tudo isso. É ver, gente. Emanuel Vieira é um patrimônio histórico do Bahia. Ele deve estar vendo a gente agora. É um homem de luta intensa. Porque eles querem apagar essa imagem. Eles querem apagar a imagem de Jorge Maia. Eles querem apagar a imagem de EV. Eles querem fazer como se eles fossem o baluarte da democracia tricolor, e se você tirar eles do poder, você está colocando os malditos de volta. Não, viu? Não. Tem um pessoal aí, o pessoal da BL, esse pessoal, ó, está na luta há tempos. Há tempos. Essa galera que chegou agora. Sabe o que eu costumo dizer, Rubina? Que a verdadeira oposição do Bahia, que vem lá de 1990 e poucos, Maracajá devolva meu Bahia, com o professor Edmundo Pereira Franco, com Virgílio Aliso da Costa Neto, com Antônio Pereira Piton, aqueles velhos nomes, Fernando Jorge Carneiro, o Jorge Maia, que você citou aí, Emanuel Vieira, quer dizer, toda essa turma, ela tomou uma rasteira de quem elaborou esse projeto. Exatamente. Tomou uma rasteira. Porque o certo seria, na minha visão, embora Schmitt tenha sido um homem da maior importância para segurar a situação na justiça, né? Schmitt tinha um trânsito muito grande na justiça, e esse foi um dos motivos da escolha do nome dele, era um mandato de 1 ano e 4 meses apenas. Então, Schmitt segurou a onda, né? Mas, por justiça, aquele primeiro mandato, que eu concorri até contra Schmitt, era de Fernando Jorge Carneiro. Por justiça. Aí tapearam lá e conseguiram enganar o pessoal da oposição, né? E Fernando Jorge foi colocado como presidente do Conselho Deliberativo. Isso. Entendeu? Isso. Mas, na verdade, aí de lá para cá, tomaram... O próprio Jorge Maia morreu, coitado, entristecido com essa situação. Né? Não, ele só vinha da ação dele, porque ninguém teve coragem de fazer outra. No seu próprio Emanuel Vieira, que fez um igual, né? Mas a que prosperou foi a de Jorge Maia. Então, o próprio Jorge Maia estava decepcionado com o que estava vendo. Jorge Maia algumas vezes conversou comigo e ele tinha uma relação muito boa comigo, assim, de simpatia, de um gostar do outro e tal. Eu tinha ele como um ídolo, digamos assim, né? Jorge Maia realmente foi a ação dele quem provocou tudo isso, mas se aproveitaram da ação dele. É diferente, né? E aí, Fernando Jorge Carneiro tinha que ter sido eleito o primeiro presidente, na minha ótica. E como o Fernando Jorge não foi, passaram a rasteira na antiga oposição. O pessoal da antiga oposição foi desgostando, porque o homem sério não gosta dessas coisas, né? Tem muita gente que entra no conselho, até no conselho do Bahia, tem muita gente que entra e sai numa decepção que você não queira nem imaginar, sabe? Porque é aquela coisa... começa a se perceber como é que as coisas funcionam nos bastidores, entendeu? A pessoa de direito não vai gostar de um negócio desse. E o futebol está perdendo gente... Não, mas a função de um conselheiro é essa. A função de um conselheiro é essa, é desgaste mesmo. É questionar mesmo.
Você Não, acha o quê? concordo Quanta com gente você, entra aqui plenamente. metendo pau em mim? Inúmeras. Uhum. Inúmeras. Porque quando a gente bota a cara no sol, a gente está sujeito a tomar pedrada mesmo. Exato. Uhum. Se você está com medo, amigo, não viva. Fique na sua. Eu não posso entender um camarada ir para o Conselho Deliberativo e não questionar esses números aí que Papão nos deu. Eu não posso. O camarada sai decepcionado. Então, meu filho, fica aqui à beira da praia. Não se Uhum. meta em política, não se meta em futebol. Se você está indo para questionar, vigiar, você tem que fazer a sua função, como o Papão fez e continua fazendo. Olha que ele entrou aqui e denunciou. Papão é esse conselheiro. Os conselheiros atuais estão aonde? Tirando selfie. Sou conselheira do Bahia, sou conselheiro do Bahia. Grandes coisas, se você é um inútil, não faz nada, não questiona nada. Só sabe para bater palma e dizer amém. Aí não dá. Aí não dá. Uhum. Ô, Rubino, eu vi que você também ficou muito decepcionado. Depois de eu esquecer de algum assunto, você pode ficar à vontade, viu? Eu sei que você comigo, nota mil, se a gente precisar invadir um pouquinho mais do tempo, você vai conceder esse aumento do tempo tranquilamente. Mas, tentando colocar as coisas em ordem aqui na cabeça, você também ficou muito decepcionada porque uma jornalista e um treinador do Botafogo de futebol feminino Sim. saiu esculhambando alguma coisa assim das meninas de Não, aço não do fica Bahia. Qual foi essa decepcionada não, história, Tilé. finalmente? Não fiquei decepcionada não. Decepcionada eu? Eu fiquei foi revoltada. Eu fiquei foi virada no estopor. A jornalista e o treinador disseram que estavam esperando que as nossas meninas de aço jogassem como baianas. E o baiana naquele termo pejorativo que você já conhece, de preguiçoso, malemolente, etc. e tal. Eu e tantos outros exigimos da direção uma postura. Isso é xenofobia. Xenofobia no Código Penal está lá, injúria racial. O presidente calado. Eu entrei na live do Botafogo, pasme, Tilé, torcedoras e torcedores pedindo que o Botafogo entrasse em campo com uma faixa pedindo desculpas ao Bahia pelo que fora dito. Torcedores do Botafogo, enquanto o nosso presidente, que deveria nos proteger, calado. Não dá. Não dá, quer dizer, é o que eu pergunto. Aí você fala, não, presidente é de ação afirmativa. Ação afirmativa quando? Quando convém? Quando é só para você estar recebendo aplauso? Quando você está sob luz dos holofotes? Porque isso aí você ia comprar briga. Ia comprar briga com o pessoal do Botafogo, ia comprar briga com a jornalista, ia comprar briga com gente que ia dizer que era mimimi. Mas você ia defender a imagem do clube. Se você só está ali para receber aplauso, você está ali para o seu marketing pessoal. E eu não posso ficar calada com isso. E antes que alguém me pergunte, viu, amor, eu não tenho nenhum interesse político nenhum. Não sou filiada a partido nenhum. Não gosto, não quero. Não sou filiada a nenhum grupo do Bahia. Não tenho interesse nenhum de emprego. Eu já tenho meus empregos e já basta. Quem é que eu sou? Uma torcedora que quer ir para o estádio, gritar gol, gritar Bahia é campeão, entrar dentro do ônibus, sair zoando com a cara dos rubro-negros, principalmente se for motorista, voltar para minha casa feliz. É a única coisa que eu quero. Viu? Não tenho interesse nenhum em nada. Em nada. Deixe de besteira. Pare de falar merda. Que quem critica é porque está interessado em alguma coisa, quem critica é porque está vendo besteira. Quem critica é porque está vendo coisa errada. Agora, se você é um idiota que diz amém a tudo, problema seu, não meça os outros por sua régua. Eu vou continuar abrindo a boca. Sou mosca na sopa, sobrinha, neta, tataraneta de Gregório de Matos. Não gostou? Beijo no ombro, você que lute. Porque eu vou continuar lutando pelo Bahia. Tá, deixa eu colocar as coisas um pouquinho em ordem aqui, que eu pulei para o jogo do... para o problema com as minas de aço, quando você falou um pouquinho atrás aí sobre a delegada que está tomando conta do processo de acusação racial do Ramírez. Você sabia que essa delegada tem ligações íntimas com a ex-presidente do Flamengo? Tem ligações de amizade. Com ligações de amizade. Tem print dela elogiando ex-dirigentes do Flamengo. Eu peguei esses prints, eu mostrei para Belitane. Eu digo, Belitane, olhe para isso, porque no mínimo, se ela tem ligação com uma das partes, ela não pode estar inquirindo ninguém. No mínimo, providência nenhuma foi tomada.
A mulher continua, Tilé. A mulher continua. E o processo que o Flamengo fraudou, eu mostrei a ela. Eu disse, vai usar uma prova fraudada? E ela usou. E o Bahia aceitou. Se calou e aceitou. Você disse que você falou isso para ela, para a delegada, você teve um contato com ela? Eu fui no tweet dela e falei. Eu mostrei a ela. Eu tirei as fotos, eu mostrei. Eu fiz vídeo dos surdos dizendo, nós não fizemos esse laudo. Nós, inclusive, somos ligados ao MEC e não temos direito de trabalhar para ninguém privado. Eu mostrei isso a ela e mostrei a Guilherme Belitani. Nenhuma providência foi tomada. Nenhuma. Aí fica difícil, Chile. Muito difícil. Que coisa, né? Você acha que o Bahia vai cair? Chile, isso não está nos meus piores pesadelos. Eu sou torcedora, não adianta. Esse cenário aí eu não enxergo de jeito nenhum. Como torcedora, eu sou um eterno gol de Raudinei. Eu vou acreditar que a gente vai sair até o último instante. O jogo só termina quando o juiz apita. Enquanto não apitou, eu estou lá torcendo, eu estou lá acreditando. Agora, falando coisa errada, eu vou falar. Vou sim. O que é que tem, assim, onde é que você vê mais fragilidade no atual time do Bahia? Você que sai da ilha para Precisa dizer, Tilé, a defesa. Que desgraça é essa? Me perdoe o termo. Mas eu nunca vi um sistema defensivo tão ruim como esse que a gente tem. E, para minha surpresa, foi exatamente esse setor, o mais criticado, o pior, que o presidente Belitani mais começou a renovar com a galera. Aí não dá, meu querido, não dá. Já foi. O sistema defensivo do Bahia é uma tragédia. Aliás, o time como um todo. Aí alguém me falou assim, Rubina, mas eles trouxeram o Índio Ramírez. Quem trouxe Índio foi Mano. Índio foi indicação de Mano. Porque senão a gente estaria no mesmo, com 3 patetas que não entendem zorra nenhuma de futebol. A zaga é a cara do técnico, a zaga é a cara do presidente. Quem é que você salva desse atual time do Bahia? Tilé, eu adoro o Índio. Eu adoro o Índio Ramírez. Eu acho ele de um talento incrível, eu acho ele uma joia. O cara arma, o cara passa bola, o cara sabe fazer gol. Eu acho que Dado está matando o futebol dele. Não está aproveitando ele como se deve. Mas que ele é uma pérola, é. E se Belitani não tomar cuidado, outro time vai lá e rouba. E pega e leva nosso Índio. Mas eu acho que ali realmente tem tudo para ser aquele camisa 10 que a gente esperava. Eu adoro ver ele jogar, adoro. É uma pena que o que está ao lado dele não colabora. Não colabora. Mas ele é um baita atleta. Rubina, você pesquisou, alguém informou esse detalhe aí? Porque as pessoas estão questionando muito aqui. O quê? Esse detalhe do estatuto, que, por exemplo, eu estava dizendo, até você sem querer me interrompeu e eu não concluí o raciocínio. Eu estava dizendo que eu fui candidato a presidente, mas isso foi em 2014, e depois disso, com aquilo que você assistiu lá e que eu assisti também, eu me desanimei com relação a tentar ser candidato, porque as coisas parecem assim meio carta marcadas, né? Então, eu realmente não me... Estou completamente afastado, Não vou à Arena Fonte Nova, desde dezembro de 2017, quando meu neto Jean fez o seu último jogo no Bahia. Foi o meu último jogo também. Ali, quando o Jean encerrou a participação dele do Bahia, eu também encerrei a minha participação na Arena Fonte Nova. Ligo os jogos do Bahia, que eu tenho a assinatura do Premier, né? Tenho todos os jogos do campeonato à minha disposição, mas confesso a você que eu ligo lá e fico no celular, conversando no Zap. Então, quando o cara diz assim, olha o gol, aí eu vou para o que está acontecendo na televisão, entendeu? Não vejo... Me tiraram completamente esse ânimo com relação ao Bahia. E tem algumas pessoas que estão vivenciando isso também, né? Eu não vou revelar nomes aqui agora, porque ninguém me autorizou a fazer isso. Mas pessoas conhecidas na Fonte Nova, pessoas que já foram do Conselho e outras que estão entrando agora, há pouco tempo, tiveram o primeiro mandato e agora foram para a reeleição, alguns poucos se reelegeram. Então as pessoas estão assim,
um tanto quanto decepcionados. Eu, por exemplo, não quero nem saber mais disso. Eu acho que minha era, ou a minha época, a minha hora, era aquela lá, 2014, que eu estava em pleno, como é que eu poderia dizer, em pleno trabalho, né? Trabalhando lá na Antônio, mas ele achou que porque era empresário não podia ser. Agora Marcelo Santana é empresário e quer ser. E todo mundo está achando bonito, né? Que pode, não tem problema nenhum e tal. Imagina, na minha época eu não podia porque eu era empresário. Agora, eu sempre digo o seguinte, me trai Você foi alvo de muito fake news. Muito. Sim, sim, principalmente feitos pela Revolução Tricolor. Sim. O que é que eu poderia dizer para concluir esse meu raciocínio com relação... eu estava com um negócio Você estava falando do estatuto, onde é que o pessoal está querendo saber? Isso aí foi a origem do que eu estou conversando aqui, mas eu ia concluir dizendo algumas outras coisas nesse sentido. Sim, que minha época já passou, né? Porque naquela época eu estava desenvolvendo um trabalho na Antônios, junto com o Guga e com o outro sócio lá, e eu tinha, hoje, por exemplo, 6 ou 7 anos depois, eu não tenho mais, os presidentes foram mudando, a gente estava perdendo seus contatos, então a minha época passou. Eu não penso em nada mais de Bahia, nada mais, nem sequer ser conselheiro. Né? Até convite tive para fazer parte de um. Botar meu nome numa chapa, mas não quero mais saber de nada. Absolutamente nada. A minha proposta hoje é fazer as lives aqui, né? Procurando trazer assuntos pertinentes, assuntos que as pessoas gostam de ouvir e tal. Bom, o nosso querido Emanuel Vieira entrou aqui. Ele está utilizando o Instagram da esposa. Tá bom, Emanuel? Um grande abraço para você, querido. Beija, Ele está nos assistindo. Grande guerreiro, viu? Uhum. Mas sim, então... Precisa ter a história dele contada. Um dia desse eu vou trazer Emanuel Vieira na live. Traga, é uma figuraça. Porque ele tem uma história muito rica, realmente, a nível de Bahia. De participação. De oposição, de dedicação ao Bahia. Conhece o Bahia das entranhas. Exatamente. De um grupo de gente que bateu de frente, que teve ameaça de morte e não se calou. Que apanhou de capanga de ex-presidente e não se calou. E ficaram ali, firmes e fortes. E continua com a mesma garra. Passaram-se os anos, mas continua com aquela mesma garra de menino em defesa do Bahia. Eu admiro ele pra caramba. Merece ter sua história contada. E enquanto eu for viva, viu, sua história vai ser. Seu nome não será apagado, não. Pelo menos da minha parte, falarei. Não, eu vou dar um tempinho e vou convidar ele também, para não ficar parecendo que é uma coisa assim de só bater. Eu não quero trazer um atrás do outro, entendeu? Aqui o sentido não é bater, não. Aqui o sentido é botar as verdades para fora. Eu queria realmente, Chile, ver alguém que não bata no que a gente está vendo aí. Eu queria ouvir o argumento de alguém que não bata. Verdade. Porque eu acho que a live ia bombar. Com o que está vendo, com a zaga, com o futebol, com as finanças se atolando, com o marketing completamente errado, o Bahia está com a imagem péssima lá fora. Eu queria ver alguém que não bate. Realmente eu gostaria de ouvir essa pessoa. Seria um desafio encontrar uma pessoa dessa. Sim, mas então voltando ao assunto do estatuto, você foi informada por alguém ou você leu que isso pode trazer o impedimento do presidente? Eu fui informada por alguém e esse alguém que me informou me mandou o estatuto. Quem? Me mandou o estatuto. E eu posso mandar para você botar nas suas páginas, etc e tal. Está lá no estatuto. Certo. Eu confesso que eu desconhecia esse detalhe. Já teve gente aqui entrando dizendo que se realmente isso existe, tem que botar para fora e tal. Calma, minha gente, calma. Calma, mas porque a gente não sabe por que está esse déficit. Exatamente. O que não dá, minha gente, é para a gente ficar sem saber. Tem uma explicação. O Conselho sequer está pedindo a explicação. É claro que a gente entende que a pandemia foi terrível. É claro que a gente entende que os clubes inteiros estão em crise. Não tem público. Muita gente desempregada deixou de ser sócio. A gente entende tudo isso. Mas a gente quer ouvir uma explicação. A gente quer tudo detalhadamente, porque está acontecendo isso. O Bahia não é deles, o Bahia é nosso. Se o Bahia é nosso, eu quero saber por que a gente está no vermelho. Tem explicação plausível? Ok. Não tem explicação plausível, que se cumpra o estatuto. Sem dúvida. Sem dúvida. É por aí mesmo. Mas, Rubina, sim, eu deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa que você queria falar. Vamos entrar agora nessa seara aí.
Hein, Rubina? Oi. Eu estou dizendo, eu deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa. Já estamos chegando praticamente no final, pelo tempo, né? Quando a gente Não, fala sobre Silé, eu programa. falo pra caramba, né? Olha, Não, você nem me perguntou. não. Aí a Sim, minha imagem está aparecendo. Gente, eu não sei o que é que está acontecendo. Ó, já tentei 1000 vezes e não já entramos umas 5 ou 6 vezes, vejo. exatamente. Já desisti. Infelizmente a live, a internet, melhor dizendo, né, não está trazendo uma boa imagem da live, assim, a imagem dela fica sempre constantemente sendo travada. Mas Ela sim, você deve eu ser não lhe daí. perguntei nada, então conte aí o que é que você queria falar que eu não lhe perguntei. Qual é a opinião que você queria dar? Você me perguntou tudo, Chile. Na verdade, Eu eu pensei que queria você não tinha perguntar a perguntado você tudo ainda. por que que você não foi candidato. Mas você já respondeu. Uhum. Você já respondeu. Eu vejo você mais ou menos como eu via Antônio Piton. Profunda decepção, profundo cansaço e aquela coisa, eu vou viver minha vida porque eu ganho mais. Mas eu ainda não Por vou aí. descer o saco, não. Eu vou continuar enchendo o saco. É por aí, Rubina, é por aí. Você agora matou a pau. Para você ficar se aborrecendo, quer dizer, já é uma coisa que aborrece muito, porque, como você disse, uma pessoa pública, ela está, né, é, vira vidraça, digamos assim. Né? Então, você tem que entender isso e ter que aceitar isso. Mas para você também querer ajudar e as pessoas não aceitam, as pessoas não permitem, as pessoas impedem que você faça alguma coisa, aí é ficar chovendo no molhado no novo caso. Eu prefiro ficar Mas na a sua minha. eleição, na verdade, foi uma mão invisível, né, Tilé? Não foi a Sim. torcida do Bahia que Uhum. não lhe Não, não, pelo uma contrário. mão invisível, um tablet misterioso e a eleição de repente foi modificada. O voto migrou de um e foi para outro. Mas É, isso é uma outra história que cabe até um livro para a torcida tricolor conhecer. eu não sei se você Muito soube, interessante. eu não sei se você soube que Pedro Henrique me processou por causa disso, né? Porque eu disse, lembra de um programa que tinha Bar Futebol Clube Sim. na internet Hum. com, deixa eu ver se eu me lembro, com Pedro Centro-Sé, tinha uns 3 ou 4. Lembro, você ganhou o processo. Eu cheguei e disse assim, gente, eu não concordo com o resultado daquela eleição, porque para mim o resultado não foi aquele. Agora, eu não tenho condições de provar, né, por que não foi aquele. Mas todas as correntes políticas que estavam na Arena Fonte Nova naquele dia de dezembro de 2014, inclusive que eu não vou revelar aqui o nome, era fiscal, estava lá na sala do tablet, disse que, Tilemon, parabéns pela sua eleição. Eu disse, mas como? Ele estava saindo 4 horas da tarde, a eleição terminaria às 5. Aí, parabéns pela sua eleição. Você, desde 9 horas da manhã, quando pingou o primeiro voto na urna, até agora você está na frente. Você não foi ultrapassado pelo outro candidato em nenhum momento. Em nenhum momento. Então, vamos aguardar o resultado. O resultado que era para sair 5 da tarde foi sair 7h30 da noite. 7h30 Eu da estava lá. noite. Pois eu sei que você Inclusive, estava junto da Bamor. A gente tomou o resultado como uma surpresa, porque exatamente. todo mundo já dava o resultado como o certo. E aí, de repente, veio o pessoal da RT gritando que Marcelo Santana tinha ganho. Como assim? Depois que eu vim saber a história do tal tablet. E quanto a Pedro Henrique meter processo em cima dos outros, francamente, viu? Se eu pudesse, eu perguntaria a Pedro Henrique o Ele quanto me é que ele processou, ganhou mas para ser ele uma me processou. Sônia aí nessa gestão aí de Belitani. Não sei Ele me quantos, processou, mas para ele fazer o perdeu. quê? Zorra nenhuma. Proteger um tal de patrimônio lá, arrumar um cargo, um verdadeiro cala-boca para ele. Que todo mundo sabe disso. E poucos tiveram a coragem de meter o dedo na ferida. Que Pedro Henrique ganhou um cargo de presente para ficar caladinho com a eleição. Ah, Perdeu. fala sério. Isso eu não Pedro estava Henrique, sabendo, não. ó, Tilé. Ele me Tilé, o que é processou, que mas ele Pedro perdeu. Henrique, Ele perdeu o o processo. que é que Pedro Henrique fez no Bahia na gestão de Belitani? Para mim, realmente, não vi nada. Aspone. Aspone, todo mundo sabe o que é Aspone. Aí inventaram um tal de não sei o que de patrimônio. Vai cuidar de patrimônio, ou seja, um cala-boca para todo mundo. Ah, fala sério. E ele ainda vem para cá meter processo em cima dos outros? Ah, Pedro Henriques, se reduz, meu filho, se reduz lá a sua insignificância. Fica por lá, viu? E deixa o barril aqui, que a coisa tá braba, brabíssima. Muitas pessoas aqui concordaram
com aquilo que Rubina falou durante essa 1 hora. Muitas pessoas. Alguns torcedores do Vitória entraram aqui, até o pessoal ficou dizendo, sai daí, mamão com açúcar, não sei o quê. Alguns torcedores do Vitória entraram aqui, mas não deu, como é que eu poderia dizer? Não, torcedor do Vitória eu nem ligo, viu, Tilé? Eu não ligo para quem está abaixo de mim, não. Abaixo é formigueiro e eu não ligo, não. Mas o que eu acho incrível é torcedor do Bahia quando ele entra para criticar. Repare as críticas. Ela quer se aparecer, ela quer um cargo, ela quer não sei o quê, ela é candidata a quê. Você nunca tem um debate onde ele diz, você está errada por causa disso, disso, disso e disso. É aquela tática que eu já conheço há muito tempo. Meu amor, eu li Lênin, eu sei como é que é isso. Quando você não pode destruir um comentário, tente destruir a pessoa que está fazendo o comentário. Então, tente jogar que a pessoa tem algum interesse, só que se leou, eu não tenho interesse nenhum. Nenhum. Agora, se você quiser vir me destruir no argumento, aí eu aceito o debate. Se você puder aqui dizer que tudo que eu falei aqui é errado, que as contas não estão no vermelho, que o conselho é piruagem e está calado, que o presidente não entende absolutamente nada de futebol, nem ele, nem o vice dele, nem seu Sidônio, que o clube está sendo usado politicamente, só que de uma forma camuflada. Se você quiser vir debater isso aqui eu estou presente. Agora, vir debater a minha pessoa, não, porque a opinião alheia, não me diz nada. A do meu marido já basta, e a dos outros, babau. Agora, vim discutir as coisas erradas que estão no clube, aí eu aceito, viu? Vamos olho no olho. Se for até o caso, Tilé, a gente marca pessoalmente. Marca 1 metro de distância, né? Porque eu sou grupo de risco. Como todo mundo sabe, tem um problema de medula óssea, sou grupo de risco, mas se for para briga, eu estou presente. Eu quero ver quem é esse bonitinho que acha que não deve bater, porque não tem motivo para bater, ou melhor, que tem motivo para bater palma. Eu quero ver, realmente, eu adoraria ouvir essa pessoa. Vi um torcedor do Bahia falar, destruir uma pessoa que critica com esse tipo de argumento, Tilé, é o cúmulo da mediocridade. Isso aí realmente é o fim da picada. Torcedor do Vitória eu nem ligo, nem sei que existe. Mas torcedor do Bahia fazendo isso realmente merece o que está acontecendo aí, merece o clube que tem. O que está acontecendo hoje em dia, Rubina? Parece que o Bahia foi fundado em 2013. Né? Que tudo que foi do passado nunca existiu. Imagine, os brasileiros são do passado. Né? E aí se implantou no clube uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Eu tenho 44 anos no meio do futebol. 44 anos como sócio do clube. Né? A minha carteira é de 25 de novembro de 1976. A minha carteira de sócio. Então, parece que se implantou no clube o torcedor da gestão, o torcedor dos gestores. Parece que ninguém é mais Bahia, não. Mas Tilé... Marcelo Santana, Pedro Henrique, o cara torce pro Guilherme Britânico e Vitor Ferraz, o cara torce pro Tilemon, o cara torce pro... Sabe o que acontece, Tilé? Isso foi um marketing criado por eles. Na verdade, eles apagaram a história da BL, eles apagaram a história de Maia, de EV. Se você for perguntar a esse pessoal aí, quem é que fez o grande nome da democracia tricolor, vai lhe dizer que é Ratz. Porque eles trabalharam para isso, para apagar a imagem de quem realmente fez a história, a Revolução no Bahia. E aí, qual é o medo do torcedor? Se você tirar eles, a turma dos Guimarães volta. O marketing foi trabalhado dessa maneira. Infelizmente, a gente não conseguiu desconstruir isso. Vocês da oposição, não conseguiram desconstruir isso. Eles fizeram a ideia de que eles são os bonzinhos, de que eles são os porretas, de que eles são os democráticos e que tirar eles é trazer o passado trevoso de volta. É esse o medo do torcedor, que a gente tem que desconstruir. E aí, meu Tilé, me perdoe, eu estou aqui de frente a você, você sabe que eu amo você, mas o que eu tenho de dizer, eu digo, a oposição não sabe trabalhar um nome. A oposição não tem nome para trabalhar. Essa questão aí desse Lúcio, pelo amor de Deus, Lúcio saiu de onde? Que ninguém viu. O pessoal fica perguntando 80% de voto em Belitânia, por que ninguém conhecia o outro? Voto em Belitânia não foi porque as pessoas quiseram, não. Foi porque as pessoas não tiveram opção. Aí a oposição tem que se reciclar. A oposição tem que realmente achar um nome forte. Não sou eu, não, viu, B? Não tenha medo, não. Não tenha medo de minha voz, não. Mas tem que achar um nome
que a gente faça pressão para essas pessoas, porque candidatura sem pressão não vai. O cara está confortável no cargo dele. Um dos grandes erros da oposição do Bahia é definir os nomes dos candidatos, aquele que vai ser o candidato, em cima da hora. Não se trabalha com assim, 30 dias antes da eleição, não dá tempo, minha gente, não dá tempo. Né? Tem que ser uma pessoa com história, porque discurso... Alguns anos. Alguém ligou para mim uma vez e disse, olha, ouça o que esse cara está falando. Eu não quero ouvir o que esse cara está falando, eu quero saber a vida desse cara. Porque falar, Tilé, o marqueteiro chega e diz, fale isso, fale aquilo. Mas será que realmente a pessoa é aquilo? Eu quero saber da história. Por isso que, por exemplo, eu não votei em Belitani. Porque Belitani não tinha uma história no futebol. Eu não vou votar numa pessoa que não tem histórico nenhum no futebol. Votaram, olha no que deu. Mas, enfim... Esse ano você votou, Rubino? Essa eleição agora de dezembro, você votou? Não, Tilé. Nesse dia da eleição, nesse dia, por incrível que pareça, eu caí, quebrei o braço. Mas eu ia votar em Belitani, nessa, por falta de opção. Porque eu não conheço o Lúcio. Agora, a eleição passada, eu não votei nele. Não votei. Não votei nele, não votei em Santana. Mas eu conhecia as pessoas que me eram oferecidas contra a situação. Contra Lúcio, eu não conheço. Eu não vou votar em alguém que eu nunca vi, mais magro, mais gordo, careca, não sei. Então, a oposição tem esse erro. A oposição bate, mostra os pontos errados, é preciso, mas é preciso também oferecer uma alternativa. E uma alternativa que tenha história, uma alternativa que fale com a torcida, uma alternativa que nos passe confiança. E é agora, a partir de já. Perto da eleição, a gente acha que é oportunismo. E aí não vai. Aí vai ficar essa turma aí, se perpetuando no poder, com a gente suportando esse tipo de coisa. O meu querido Papão, mais uma vez, voltando aqui, diz Marcos Verheyen é o nome. Eu acho um grande nome mesmo. Mas só que ele é presidente do Conselho Fiscal já 2 vezes, né? E não é uma pessoa que gosta assim não é uma pessoa de aparecer. Verheyen é um cara de diálogo, mas é um cara mais de bastidores. Mas eu acho que seria realmente um grande nome. Professora Rubina, desculpa aí, já invadiu o seu tempo aí, que a gente tinha combinado. E nada, tranquilo. Mas muito obrigado, querida. E fica aqui a nossa live para as suas colocações finais. Gente, as colocações finais é o quê? Olha, consciência, crítica, porque crítica, ela tem eco. Repare que Ramires só foi reincorporado ao elenco porque a gente botou pressão. Se a gente não botasse... Grande colocação sua, realmente. Eu me passei aqui. Teve uma pessoa que botou embaixo, Ramires só voltou porque a torcida pressionou. Verdade. Pressionou, Tilé. Tanto é que eu e mais um grupo de sócios, a gente disse, se ele não voltar, a gente corta a nossa associação. Foi a pressão, não foi Belitani que voltou atrás na postura porque achou que ele estava errado, não. Foi porque a gente pressionou. Então, pressão funciona. Não adianta você ser peru. Meu amigo, preste atenção, a oposição que critica por criticar é tão burra quanto a situação ufanista. Vamos torcer, claro que vamos torcer, mas a gente não pode perder o senso crítico de apontar o erro. E o momento de apontar o erro é agora, quando a gente realmente está em crise, para que não se repita de novo. Agora a torcida do Bahia, ela é assim, ganha uma, ganha 2, pronto, é o melhor time do mundo, vamos ganhar do Barcelona, etc. e tal. Não. Não, nós temos um equívoco de gestão e isso precisa ser parado, isso precisa ser discutido, isso precisa ser cobrado. E quem cobra somos nós, torcedor. A rede social está aí para isso. Lê-se quem diz que a gente quer se aparecer, que a gente é isso, que a gente é aquilo. Lê-se, a gente é Bahia, Bahia é nosso. Bahia é patrimônio nosso. E quem sentar lá naquela cadeira vai receber pressão, sim. 24 horas em cima ali, ó, do ouvido, mosca na sopa. Porque isso, porque aquilo. Vamos cobrar. É a única forma que a gente tem de pressionar. Agora, ó, passaram-se aí, Belitani foi eleito, paciência. Mas vamos cobrar.
Vamos pressionar. É rede social, é o Insta, é o Face, é tudo. É rádio, é ligar, é tudo. É mostrar insatisfação. Chega de ufanismo babaca ou de crítica sem procedência. É crítica e crítica construtiva. O Bahia é nosso. Ou a gente constrói, ou a gente vai ter o passado com outra roupa. O Bahia vai ser deles, com outra roupa. A gente não pode permitir isso. A gente que foi para a rua, a gente que foi para o 2 de julho, a gente que foi para a porta do PMDB pedir expulsão de Marcelo Guimarães Filho, a gente que passou pelo que passou para deixar o clube virar de novo a página do passado com outra roupa, não dá. É pressão, é pressão. E lance quem não gostar. Valeu, Rubina. Grande abraço. Boa noite, querida. Beijo, meu amor. E da próxima vez me convide para o dia de luxo, viu? De luxo não, de lixo. De lixo, é.